nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Grande chefe, como é que vai o senhor? Tudo bom? Boa tarde, prezados irmãos e amigos. É um motivo de muita alegria, mais uma vez aqui estamos juntos para meditar um pouco na palavra de Deus. Senhor Rodolfo, fiquei muito contente de saber que o senhor já está bom, já como se diz, me enxerga bem, não me enxerga? Então isso aqui é importante, Deus abençoe, que o senhor continue, esse jovem que... E está muito bonito, hein, chefão? Hoje o senhor caprichou aí, viu? Obrigado, Deus abençoe. Muito bem, nós estamos mais uma quinta-feira para bendizer e louvar o nome do nosso Deus. O que a gente está vendo aí fora, irmãos e amigos, tudo indica que o fim está mais perto de que eu e você imagina. Cada dia que você liga a televisão, é uma tristeza você ver pai matando filho, criancinha, às vezes estrupando. É o fim, não dá para imaginar outra coisa a não ser o fim de tudo, porque eu como um pecador e você como pecador já não suportamos mais isso. Agora imagine Deus olhando de cima para aqui para baixo, que tristeza ele tem de ter criado o homem e a mulher para chegar ao ponto que chegou. Ninguém respeita mais ninguém, a violência está demais. E nós vamos iniciar uma série hoje, uma série profética, que ela se refere mais para com o adventista. Mas a irmã White diz assim que o povo de Deus está mais fora do que dentro da igreja. Ou seja, em todas as igrejas existe um pequeno povo de Deus, que no final se ajuntam a todos. Como se ajuntam a todos? E muitos não têm o determinado conhecimento, às vezes nós temos, mas não praticamos. Muitos não estão simplesmente por estar na igreja, mas não está nem aí com religião. Como tem nas suas igrejas pessoas sinceras e outros que não estão nem aí com religião. Então é para essas pessoas, tanto para o adventista como para essas pessoas, que nós vamos falar sobre o passado, o presente e o futuro, prevenindo das coisas para você e eu não cair na cidade de Satanás, enganado por isso ou por aquilo. É muito importante que prestamos atenção no que a Bíblia fala e que o Espírito de profecia fala. Nós vamos falar Bíblia e Espírito de profecia, que seja o testemunho de Jesus, de Isaías 8, 20, Apocalipse 12, 17 e 19, 10. É esses textos que nós vamos pregar baseado tanto na lei quanto no testemunho. Vamos ouvir o Pai Nosso com a nossa irmã Lucimar, né? Lucimar, não é isso? Lucimar.
Obrigado, minha irmã, e mais uma vez o meu sentimento pelo falecimento do nosso irmão Adão, né? Antônio, alguma coisa, Adão, que agora esqueço do sobrenome lá, mas o final é Adão. Que a senhora e os seus familiares possam se afirmar cada dia em Cristo Jesus e que adquira a experiência que o papai deixou, uma herança, o nome. Isso é muito importante. O nome é o que, para mim, numa hora eu vou pregar com respeito ao nome. O quanto é importante esse nome. Nós ficamos contentes por esse final de semana. Passamos lá em Paraibuna, um sábado o dia todo, lá com aqueles irmãos. Um dia chuvoso, mas realmente muito alegre com os irmãos. Obrigado pela recepção a toda a igreja, para com o grupo Palavra e Música. Ficamos muito gratos e as portas sempre estarão abertas para que os irmãos quiserem que voltemos lá. Que Deus abençoe a cada um em particular e um abraço no pastor, que não cheguei a ter o privilégio de conhecê-lo, mas transmito o meu abraço para eles. Vamos ouvir mais uma vez Lucimar. Noel. Pelas rosas gentis, ó luz do céu, com seu matiz, por todo dom eu ergo aos céus, graças a Deus. Obrigado mais uma vez, irmã Lucimar, por esse belíssimo hino. Que Deus abençoe, que a senhora continue cantando eternamente também lá no céu. Que tudo seja para a honra e glória de nosso Deus. Naquele dia vai ser muito maravilhoso. Eu penso muito naquela a volta de Cristo, ver a recepção que lá no céu todos os filhos de Deus vão ter por ocasião da volta de Cristo. E eu quero, pela misericórdia de Deus, estar lá, se Deus quiser. Deus quer e eu quero também.
Todos nós lutamos para ir para lá e ter uma vida eterna em Cristo Jesus. Vamos ouvir agora cantando o hino Eu Sou de Cristo Agora. Eu sou de Cristo. Cristo me entende, eu amizade, nele encontrei real liberdade, pois sobre a cruz minha alma comprou, dele portanto eu sou de Jesus agora. Meu é Jesus também, meu Ele é agora, meu para sempre, amém. Cristo salvou-me, sim, tem minha alma grande esperança e mais doce calma, pra libertar-me o preço pagou, dele portanto eu sou de Jesus agora, meu é Jesus também, meu Ele é agora, meu para sempre, amém. Quando perdido em dor e pecado, Cristo salvou-me, fui libertado, vida eterna Jesus me outorgou, dele portanto eu sou de Jesus agora, meu é Jesus também, meu Ele é agora, meu para sempre, amém. Amém. Que Deus realmente possa fazer com que este hino e outros maravilhosos hinos possam nos transformar através da sua letra e a música ao mesmo tempo em Cristo Jesus. Vamos então pedir a orientação de Deus sobre a programação. Querido glorioso Pai que está nos céus, mais uma vez, humildemente aqui estamos para te agradecer pela vida, pela saúde, por muitas bênçãos que tu tens nos concedido. E te pedir a tua orientação, teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, como agora vamos iniciar uma série profética, que o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia esteja sobre mim, para que aquilo que falamos não seja de mim mesmo, mas sim de Jesus, através do teu Santo Espírito. Vem estar conosco, orientando, perdoando os nossos pecados, aceitando com o quadrado teus filhos e preparando para o encontro com Jesus no nome do céu. Abençoa todos os teus servos em toda a face da terra, abençoa todas as emissoras do qual estão transmitindo o nosso programa, abençoa os donos de cada uma para que possa realmente se fortalecer cada vez mais em Cristo Jesus. Vem estar conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, prezados irmãos e amigos, nós vamos começar uma série profética. Eu diria que essa série, esses estudos, seria mais para o adventista do sétimo dia. Quando falamos em programas evangelísticos, não entramos muito nesses detalhes, mas é porque nós estamos vendo que
não se prega mais determinados assuntos na igreja, porque parece que muitos já não gostam mais de ouvir a verdade que deveria ouvir. Nós somos responsáveis de uma mensagem que nenhum imortal tem, essa mensagem de tanta responsabilidade, segundo a orientação profética, de transmitir. Mas nós estamos se omitindo de muitas coisas para não entrar em choque com Bertano ou Cicrano. Ora, Pedro diz: importa obedecer a Deus e não aos homens. E nós estamos mais obedecendo aos homens do que a Deus. Por isso a Bíblia diz: são muitos chamados e poucos são escolhidos. Noé ficou 120 anos pregando. Será que ninguém se converteu? Mas na hora que foi o principal, final, só sobrou Noé e sua família. 8 pessoas, 120 anos, 8 pessoas, vivos, representando o povo de Deus. Assim foi em Sodoma e Gomorra. Quantas pessoas, talvez, Ló pregou para aquele povo, mas na hora certa, teve que os anjos pegar Ló e sair com sua família, e só sobrou Ló e suas 2 filhas, porque a mulher olhou para trás e virou a estátua de sal. E assim por diante, quando Jesus, no meio de tanta gente, chamou 12, poderia ser mais, mas ali começou o ministério. São muitos chamados e poucos são os escolhidos. Muitos estão na igreja simplesmente por acomodação ou por tradição de família, mas nunca quis, nem quer e nunca vai querer alguma coisa com Deus, porque pelos frutos vos conhecerei. Nós conhecemos, às vezes, pessoas, avós, netos, bisnetos, tudo da mesma coisa, relaxado desde o tempo que eu conheço. Desde o tempo que eu conheço, continuam mesmo relaxados, não mudou nada. E é isso que muitos continuam dentro da igreja. Mas nós sabemos que lá fora também tem muito relaxado, mas também tem muita gente sincera, como também tem na nossa igreja. É para esse povo do qual nós vamos pregar, e quem sabe que esses outros que estejam dentro da igreja tenha relaxado tanto assim, que vai prestar atenção que nós estamos no fim da história desse mundo e que temos uma mensagem a transmitir. Não adianta você pensar na riqueza que você tem, que você não vai levar nada, mas nada. A única coisa é o caráter. E que caráter eu e você estamos formando? Amós 3,7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus tem os seus profetas, e na hora certa ele realmente diz o que deve ser feito. A igreja ficou mais de 400 anos devido à transgressão do mandamento. Não existia profeta, até chegar a hora certa de enviar um profeta, uma mensageira, para que orientasse essa igreja. Se não tivesse a mensageira para orientar essa igreja, não tinha ninguém que pudesse corrigir a igreja do 27º dia. Mas muitos não querem ser corrigidos, a vez é dentro da igreja. Não querem ser corrigidos. Se você fala um determinado assunto, é o tempo de fechar, de você nem pregar mais nessa igreja. Porque você falou o que eles não queriam ouvir. Não é o que Deus não quer, é que eles não querem ouvir. Nós estamos no tempo moderno e agora estão achando que Deus é um Deus moderno. Deus é antigo e continuará antigo. Não existe negócio de modernismo com ele. Existe para com o homem, aplicando as coisas de acordo à sua vontade, de acordo ao seu desejo, e não à vontade e o desejo de nosso Deus. Aqui, os textos básicos que nós vamos meditar em Apocalipse 12, versículo 1 e versículo 17, e o 14, versículo 12. Veja o que diz a palavra de Deus em Apocalipse 12, 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés,
e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, se referindo à igreja. Apocalipse 12, 17, diz: irou-se o dragão contra a mulher, a igreja de Deus. Quando fala mulher em profecia, quer dizer a igreja. E foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ora, os dois andam juntos. Aqui veja só, contra os mandamentos, que são os 10 mandamentos, de Êxodo capítulo 20, versículo 3 a 17, eu começo sempre de 1 até o 17, porque lá está bem claro, já dizendo que é o Senhor, para ninguém dizer que é Moisés, e com respeito ao testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. A igreja é baseada nesses dois textos, quer dizer, tem muito, primeiro, Jesus Cristo, que às vezes a pessoa pensa que só prega o mandamento, não, Jesus Cristo é o fundador de toda a igreja, não resta dúvida, mas temos essas duas características aqui, Deus deixou para a igreja verdadeira, a lei e o testemunho, diz Isaías 8:20, nós vamos ler, logo estamos lendo, que se eles não falarem de acordo estas palavras, jamais verão luz, ou terão luz, ou verão a alva, se referindo tudo ao mesmo tempo a Jesus Cristo. Os mandamentos de Deus é a sua lei, de Êxodo 20, versículo de 1 a 17, Deuteronômio, a repetição dos 5 versículos 6 a 31. Nós não vamos ler, porque não temos tempo, mas os irmãos vão marcando e medite e leia em casa os mandamentos. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Apocalipse 19, 10. Em Credo de Seus Profetas, página 62, volume, e Testemunho Celeste, volume 1, página 77, diz ela: foi-me mostrado que o terceiro anjo, preste bem atenção aos irmãos adventistas do sétimo dia, foi-me mostrado que o terceiro anjo, proclamando os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, representa o povo que recebe esta mensagem e ergue a voz de advertência para o mundo, para guardar os mandamentos de Deus como a menina dos olhos, e que, em resposta a essa advertência, muitos havia de abraçar o sábado do Senhor. Eis aqui o povo de Deus mencionado em Apocalipse capítulo 14, versículo 12, e Apocalipse 12, 17. Tendo o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, Apocalipse 19, 10. Dezembro de 1844, quando ela teve esta visão, e observando os mandamentos de Deus, todos os 10 exclusivos, o sábado do sétimo dia, aí nasceu a igreja remanescente. Aí está duas significativas verdades que identificam. Satanás é apresentado como estando irado contra a mulher pura que está vestida com a glória do sol. Aí aparece também o resto da sua semente, o que identifica a derradeira igreja ou o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Cristo. Versículo 17, logo assim, a igreja adventista do sétimo dia e os demais irmãos que sustentam a guarda dos 10 mandamentos, que nós temos vários irmãos em outras igrejas guardando os mandamentos, esses irmãos estão inclusos também na terceira mensagem angélica de transmitir essa mensagem, exclusivo o Santo Sábado, e acredita no testemunho de Jesus Cristo, que é o espírito de profecia. Nós sabemos, irmão, que tem gente lá fora que conhece o espírito de profecia e acredita no espírito de profecia mais do que muitos adventistas que estão na igreja.
Dá para entender isso? Muitos lá fora têm conhecimento dos livros, dos testemunhos, do Espírito de profecia, e acredita neles, e guarda os mandamentos, mais do que muitos adventistas estão dentro da igreja. Está dentro da igreja e perdido. Ora, por que você não põe a mão na cabeça e pensa um pouco no que está fazendo? Através da Ellen White, representa o povo de Deus nos últimos dias da história deste mundo. Em Testemunho Seleto, volume 3, página 232, diz o seguinte: são-nos mostrados na palavra de Deus as consequências da proclamação da terceira mensagem angélica. As consequências, se nós não falarmos, diz a palavra de Deus que as pedras clamarão. Nem tudo nós, às vezes, estamos podendo mais pregar nas igrejas, nem tudo. Tem que ser mais ou menos limitado, porque conforme que vai pregar, a igreja não chama mais, o pastor já não deixa, porque tem as suas ordens, não pode. Tem que se limitar a deixar de pregar a verdade. É tão fácil dizer Cristo salva, mas dizer o que Cristo quer, isso é que é difícil. É muito fácil fazer uma média, não atingir o pecado de ninguém, nem o meu, nem de ninguém. É muito bom. Se atingir o meu pecado, tudo bem. Mas quando atinge o meu pecado e fala do pecado das pessoas, aí é ruim. E isso não é muito bom para, às vezes, alguns pastores e alguns membros da igreja. Isso não pode, nós estamos num tempo que não pode falar isso, não pode falar aquilo. Tem que falar o que os homens querem, né? Menos o que Deus quer. A recusa de obedecer os mandamentos de Deus e a determinação de alimentar o ódio aos que proclamam esses mandamentos conduz a mais decidida guerra da parte do dragão, ou seja, Satanás, cujas energias totais são postas contra o povo que observa os mandamentos de Deus. Faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Preste bem atenção. A mão direita quer dizer o trabalho, na testa quer dizer a consciência. Você sabe que o dia de Deus, que para se guardar, o dia santificado de acordo com a palavra de Deus, tanto na minha Bíblia como na Bíblia católica, você não vai ver a palavra domingo para ser santificado, é o sábado, e você tem a consciência de o que você está fazendo, a não ser que você vai acostumando, já leu, já ouviu, e não deu ouvido, aquilo vai cauterizando na sua mente. E Deus, não é o irmão Inácio, e Deus porá na sua mente o erro, tanto foi de pastor, como ancião, diácono, membro, bispo, seja lá o que for, o erro na sua mente, colocar para que você possa responder no dia do juízo, de deixar de ouvir a verdade, dar ouvido à verdade, para dar ouvido à mentira. Leia e medite o que está escrito lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 a 12, principalmente dos 10 ao versículo 12, quando é bem claro que é para Deus lhe julgar por você deixar de ouvir a verdade e dar credibilidade à mentira. Tanto adventista como não adventista, é para todos. Eu era católico, eu fui Brasil para Cristo, hoje estou na igreja adventista, porque vi os mandamentos do qual Deus... Você pode fazer a mesma coisa, guardando os mandamentos e o testemunho de Jesus. Isso é muito bom. Faz que todos, todos
Agora veja o que diz o versículo 18. Olha, o número da besta, o seu nome e assim por diante. Agora veja o que diz aqui. O versículo 18, diz o número. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é o número de um homem. Não é o número de um animal. Aqui é um animal racional. É tão claro. Deus não deixa rodeio. E nós fazemos um rodeio para não atingir Bertano ou Cicrano. Ora, se Deus, o sábado é um sinal entre Deus e seus filhos, qual o sinal entre o homem e eles? E Satanás? É o domingo. E quem é? Da onde que vem? Ora, esse número é 666. O sinal ou selo de Deus é revelado na observância do sábado, sétimo dia, o memorial divino da criação em Êxodo 31, 12 e 13. Diz o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, falarás aos filhos de Israel, aí lhes dirás: certamente guardarei os meus sábados. Aí você diz: é para Israel? Não, para todos. Se você ler Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14, você vai ver que é para todo, para todo homem. Se você, quando diz o homem, no sentido genérico, tanto o homem como a mulher. Pois é um sinal entre mim, e diz Deus, e vós, nas vossas gerações. Para quem é Israel espiritual? Somos todos os cristãos. Para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. O sábado é aí claramente apresentado como sinal entre Deus e seu povo. A marca da besta é o oposto disso, a observância do primeiro dia da semana. Eu estava falando para, não sei se era o que estão, o dono lá da loja lá de material de construção, a gente conversando, e eu te perguntei: que dia é hoje? Ele foi a semana passada, parece uma coisa, quinta-feira. Então, vá contando. Tem quinta, tem o primeiro. Quando que vai para a segunda? Não. Foi meu gerente. Ontem. Foi ontem. Aí ele foi contando, domingo dá o quê? O primeiro dia. Então não é o dia santificado pela Bíblia, é o sétimo dia. E o sétimo dia é o sábado. Apesar que já tem alguns calendários até marcando o primeiro dia da semana, segunda-feira, como fosse o primeiro, para dar o domingo sétimo. Isso é uma falsa. Então você não pode entrar numa dessa. O domingo nunca foi, não é e jamais será o dia de guarda de nosso Deus. Esse é representando ao inimigo, Satanás, porque ele não quer que você se curve e adore a Deus no santo sábado. Quando você adora no domingo, você está adorando a Ele. Não existe outra expressão. É Ele, porque não tem para onde meia volta. Ou você acredita na sua Bíblia católica, ou você deixa de acreditar. Pergunte para o padre, pergunte para o Papa, onde está escrito? Ele vai te dizer, porque ele também conhece. Ele também conhece. Essa marca distingue dos que reconhece a supremacia da autoridade papal. É da Igreja Católica. E os protestantes, pentecostais, espíritas, tudo no meio. Guardando o domingo como dia de guarda e não o santo sábado. Naquele dia, irmãos e amigos, não vai dizer que seja inocente. Você é inocente porque você quer. Os que aceitam a autoridade de Deus, no capítulo, página 232, em Testemunho Seleto, volume 2, página 149, no futuro não muito distante, haveremos de ver estas palavras cumpridas quando as igrejas protestantes, olha, eu falei que ia falar do passado, presente e futuro. As igrejas protestantes se aliarem com o mundo e o poder papal, tudo junto,
contra os que guardam os mandamentos de Deus. E também o Espiritismo. O Espiritismo é que vai manipular tanto a Igreja Católica quanto o protestantismo apóstata. É ele. São os três espíritos imundos. Saiu da boca do dragão. Dá para você entender? Não devemos ter rodeio, irmãos e amigos. Quanta gente boa está nesse mundo, iludido, cobertando ou cicrano. O que estou falando aqui, minha igreja não me autoriza. Eu estou falando de mim, por isso eu nem coloquei Igreja Adventista do Sétimo Dia, tirei justo para não querer dizer que a igreja está autorizando, não. Eu sou responsável, se estiver aí preso, ou tiver qualquer coisa, é o irmão Inácio, e não a igreja não pode sofrer as consequências por minha culpa, a culpa é minha, eu sou responsável, faça de mim o que os senhores achar, mas as coisas de Deus eu não posso deixar de falar para que os senhores naquele dia não possam dizer que é inocente. O mesmo Espírito que atuou nos romanistas, lembra? Em épocas passadas, há de induzir os protestantes a adotarem a mesma medida contra os que se conservarem leais à lei de Deus. No passado, os senhores viram o que os romanistas fizeram? Você era contra, você era considerado como herege, e teve aquela santa requisição, do qual quantos morreram na fogueira queimado aos católicos e assim por diante. Hoje muitos querem ser bonzinho, né? Mas por trás vem esses partidos comunistas de Lula e outros aí que estão por redor de baixinho. Quando ele surgir, aí os senhores vão saber em quem votou. Vão saber em quem votou. A liberdade religiosa, só uma religião existir. Aí vocês vão ver, a Bíblia diz que o Espírito vai ser com respeito um só pastor e um só rebanho, mas se referindo a Deus. E eles estão tudo fazendo reuniões e mais reuniões, para que o Papa seja o representante mundial, que seja toda a ordem religiosa, depende dele. Nós sabemos que todas as igrejas estão tudo enquadradas, a minha também não deixa de estar, mas existe as pessoas sinceras como pastores, anciãos, diáconos e membros também. A igreja e o Estado estão agora fazendo preparativo há mais de 100 anos, eu já falava sobre isso aí, e que nós estamos vendo e ouvindo toda hora na rádio e televisão, para um futuro conflito. Como outrora os romanistas, os protestantes estão agindo dissimuladamente para exaltar o domingo por todo o país. A igreja papal está elevando seus gigantescos e maciços edifícios, em cujo recesso se hão de repetir as cenas da perseguição de outros tempos, como houve no passado. Os cristãos eram queimados. A lei do qual era feito na Inquisição, ela está guardada. Na hora certa, o Papa solta essa lei. Aí você vai dizer quanto é difícil ser um cristão. Aí você vai ter uma última decisão, se você ainda estiver vivo por lá. Você não sabe, e porque já não toma agora ao lado de Deus, guardando os mandamentos de Deus, como deve ser guardado exclusivo o Santo Sábado. Por que você está demorando? Você não é tão bobinho assim, você está numa igreja e está dando ouvido mais à pessoa do que o que a Bíblia fala. Então você vai lá para a igreja só para ouvir os homens, e não a palavra de Deus? Que só fala em dinheiro, também a minha também fala, não é muito, né? E dinheiro, mas dê ouvido o que está escrito na palavra de Deus. O caminho está sendo aparelhado em proporção vasta para a manifestação dos prodígios de mentira, mediante os quais Satanás pretende enganar, se possível, até os próprios escolhidos. Tudo está se preparando, esse movimento todo
é para que o domingo seja santificado e ao mesmo tempo como um dia da família. Porque o dia da família não pode ser o sábado, que é o dia do Senhor. Os irmãos já prestaram atenção? Hein? Testemunho Seleto, volume 3, página 142, 143, diz o seguinte: a substituição da lei de Deus pela dos homens, a exaltação por autoridade meramente humana do domingo, posto em lugar do sábado bíblico, é o derradeiro ato do drama. É o derradeiro ato do drama quando domingo for santificado nos Estados Unidos. O mundo inteiro se curvará e vai guardar o domingo. E diz ela, já mais de 100 anos, é o derradeiro ato. É o derradeiro drama, o ato do drama. É o derradeiro. Dá para você entender? Será que você, depois de ouvir, ainda dá de ser inocente? Quando essa substituição se tornar universal, Deus se revelará, ele se erguerá em sua majestade para sacudir terrivelmente a terra e sairá de seu lugar para punir os habitantes do mundo por sua iniquidade, e a terra descobrirá seu sangue e não mais esconderá seus mortos. Testemunho para ministro, página 37. O mundo todo há de ser excitado a inimizade contra os adventistas do sétimo dia, porque eles não rendem homenagem ao papado, honrando o domingo, instituição desse poder anticristão. É desígnio de Satanás fazer com que ele seja exterminado da terra. É isso que o inimigo quer, que todo adventista sincero que guarda os mandamentos de Deus seja exterminado, mas o poder de Deus é muito maior do que o de Satanás. Amém, amém e amém. A fim de que não seja contestada a sua supremacia no mundo. Observação: aqueles que afirmam que a igreja adventista do sétimo dia se constitui Babilônia ou qualquer parte de Babilônia, diz a irmã White, deveria ficar em casa para os irmãos que têm afastado da igreja. Primeiro, em João 8:47, diz que aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. E tu não ouve porque não sois de Deus. E 1 João 2,19 fala que de fato, se você saiu do povo de Deus, porque você não era dos nossos. Assunto liquidado. Preste atenção. Eu falei para um irmão, digo, você quer sair da igreja, sai. Mas nunca fale mal dessa igreja, que o prejudicado é você. Ela é como fosse as meninas dos olhos de Deus. Você quer sair, pode sair, mas não fale mal, porque você vai se realmente sair muito, mas muito, muito, muito mal. Eu digo que tenho experiência de pastores, de diácono, de ancião e de membro que saíram dessa igreja, e o resultado, nenhum deles foi bom. Na minha experiência religiosa, já vi muitas cenas dessas. O mesmo espírito despótico que muitos eram, tramou contra os fiéis, há de tentar extirpar da face da terra os que temem a Deus e obedecem a sua lei. Satanás há de excitar a indignação contra uma minoria que conscienciosamente se recusa a aceitar o costume e tradição popular. Quando estiver perto, fala para mim. Populares, homens de destaque e reputação hão de associar-se aos que são adversos à lei e aos maus, a fim de tomarem conselho contra o povo de Deus. Pessoas de alta sociedade, pessoas que têm seus nomes
gravado na mente de muitos. Essas pessoas vão se associar até da igreja, que os maiores inimigos estão lá, dentro da igreja. A riqueza, o gênio e a educação hão de aliar-se a fim de cobri-los de ignomia, grande desonra. Magistrados, perseguidores, ministros e membros da igreja hão de conspirar contra eles. De viva voz e com a pena, com ameaça, escárnio e zombaria, hão de tentar derrotar sua fé, desvirtuando os fatos e por meio de apelos violentos, hão de procurar cirrar as paixões do povo, não podendo apresentar contra os defensores do sábio bíblico. Está escrito: a falta deste lançarão mão de violência. Os tementes a Deus, entretanto, não podem aceitar uma instituição que viola um dos preceitos do Decálogo. Neste campo de batalha, será ferido o último grande conflito da controvérsia entre a verdade e o erro, e não somente deixados na dúvida sobre o desenlace dessa batalha. Então, como nos dias de Mardoqueu, o Senhor vindicará seu povo e sua verdade. Vida e ensino Parna 102. Nesta época de provação, precisamos animarmos e confortar-nos mutuamente. As tentações de Satanás são maiores agora do que nunca, pois ele sabe que o tempo é curto e que muito breve todos os casos estarão decididos ou para a vida ou para a morte. Não é tempo de nos deixarmos vencer pelo desânimo, nem de sucumbir sobre as provações. Devemos sobrepor-nos a todas as aflições e confiar inteiramente no Todo-Poderoso Deus de Jacó. Devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus e prontos cada momento para suster conflito com os poderes das trevas. Oxalá todos pudessem ver estas coisas na sua verdadeira luz e suportar as agruras como bons soldados de Cristo. Em Testemunho Seleto, volume 2, página 166, diz o seguinte: vivemos no tempo do fim. Os sinais dos tempos a cumprir-se rapidamente declaram que a vinda de Cristo está próxima. Às portas, os dias em que vivemos são solenes e importantes. O Espírito de Deus está gradual, mas seguramente sendo retirado da terra. Pragas e juízos estão já caindo sobre os desprezadores da graça de Deus. Está caindo ou não está? Mais de 100 anos ela falava sobre isso. As calamidades em terra, mar e condições sociais agitadas, os rumores de guerra são portentosos, prenunciam a proximidade dos acontecimentos da maior importância. As forças do mal estão se regimentando e consolidando-se. Elas se estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Isaías 41, versículo 40 diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel.
Amém, amém, amém e amém. Deus está pronto para ajudar a mim e a você não desfalecer na fé. Mas se eu e você procurarmos falar assim diz o Senhor, não assim diz o irmão Inácio, não assim disse você, mas assim diz o Senhor. Deus não deixou o seu filho para pegar essa mensagem simplesmente para guardar ela, não, é para pregar esta mensagem. Os senhores vão realmente ver nessa série profética muitas coisas que alguns adventistas talvez nem conhecem porque nunca quis ouvir e nem se interessou de ler. E nem quer ouvir. Quem sabe dá de uma assistir e ouvir o que vamos falar durante essa série. Mas que Deus tenha misericórdia de mim e dos irmãos, daqueles que querem ouvir e juntos possamos programar aquilo que está escrito. Logo, logo, Jesus voltará. Eu quero ir com o meu Jesus. Você não quer? Então, ao ouvir este hino da nossa irmã Lucimar, aonde você estiver, em pensamento, ou no ônibus, na cama, onde você estiver, pare, pense e ore, pedindo força e coragem da graça de Deus, para que você e eu e você, possamos estar juntos naquele dia por ocasião da volta de Cristo. Vamos ouvir então que a irmã Lucimar vai cantar neste momento. Que Deus abençoe cada um e muito obrigado pela oportunidade e até a próxima, se Deus quiser. Na próxima quinta-feira estaremos pela misericórdia de Deus. Assim diz o Senhor. Obrigado. Quanto anseio encontrar Jesus, quanto anelo ouvir a sua voz.
mensagem de conforto, de fé e de esperança. Eu aconselho aquele que queira acompanhar essa série. Se você tem o conflito do século, leia. Se você não tem, procura adquirir. Lá dá toda a verdade sem rodeio. Eu diria para você que depois da Bíblia é aquele livro, O Grande Conflito ou Conflito do Século. Depois da Bíblia é ele. Depois da Bíblia é ele. Leia que você vai descobrir toda a verdade, sem rodeio. Conflito do século ou grande conflito, de assim por diante. Vamos orar. Querido e glorioso Pai que está nos céus, queremos te agradecer por esses momentos e que passamos juntos aqui meditando na tua palavra, que teu poder, a tua graça, a tua misericórdia possa alcançar tanto ao teu servo como a todo o teu povo na face da terra. Abençoa cada ouvinte e aqueles que não viram darem uma porção dobrada também do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Obrigado.